Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Continuamos com as parábolas de Jesus em Mateus. Pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. A parábola de hoje, ou as parábolas de hoje, na verdade é uma sequência de parábolas, né? A primeira é a do caniço e dos que se trajam ricamente, e depois a dos meninos, a gente vai ver na sequência. Ela está em Mateus, no capítulo 11, do início do capítulo até o versículo 15. Então vejamos lá. Vou fazer questão de ler porque ela é super importante para nós. Quando Jesus acabou de instruir os seus 12 discípulos, partiu dali para ensinar e pregar nas cidades deles. João, ouvindo no cárcere, veja, João estava preso. Já estava preso. O ministério dele já havia terminado e ele havia sido preso. Dali a poucos dias ele haveria de morrer, ele seria morto no cárcere. Então ele, ouvido no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a perguntar-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? Veja como João estava inseguro. Ele havia pregado todo esse tempo e aí, quando preso, aquela insegurança natural do homem acaba fazendo com que ele peça aos seus discípulos que vá até Jesus. Ele não perguntou para uma outra pessoa, não. Ele foi direto à fonte, ele foi direto para Jesus. Tu és aquele que haveria de vir ou nós devemos esperar outro? João já sabia a resposta. Então Jesus o trata com muito amor, trata os seus discípulos com muito amor, e ele responde o seguinte: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar por minha causa. Para João era o máximo. E aí, quando os discípulos saem correndo, vão felizes anunciar isso, Jesus começa a falar de João. Então veja lá, é aqui que começa a parábola. Que fostes ver no deserto um caniço agitado pelo vento? Sim, que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nos palácios dos reis. Mas então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta, João é aquele de quem está escrito: adiante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o meu caminho, o teu caminho. Em verdade vos digo, Jesus falando agora, que entre os de mulher tem nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Contudo, o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Desde os dias de João Batista até agora, faz-se violência ao reino dos céus, e pela força apoderam-se dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quiserdes dar crédito, ele é o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas com quem compararemos esta geração? E aí já começa a próxima parábola. Então vamos iniciar com essa daqui, vamos estudar parte a parte o que Jesus está nos dizendo aqui.
Jesus começa a parábola fazendo perguntas na resposta de João. Então, João fez uma pergunta, Jesus fez 3. Para responder aquela pergunta, Jesus fez 3 perguntas. Exatamente agora falando do reino, exatamente agora falando de João, exatamente agora falando de alguém que estava no centro da vontade de Deus, lá naquele cárcere, esperando ser morto. A primeira pergunta é: o que você foi ver lá? Você foi ver um caniço? Um caniço, que eram os chamados juncos, são esses vegetais aqui, ó. Então eles são compridos, alguns chegam a 6 metros de comprimento, eles não são uma árvore, eles são um vegetal fino, tá? Cresce bastante e se junta desta forma perto dos rios e que, à medida em que o vento balança, eles vão também balançando. O que Jesus está dizendo? Vocês foram ver alguém que se deixa levar pelo vento, que se deixa levar pelas histórias, que se deixa levar pela conversa? Foi esta pessoa que vocês foram ver? Vocês foram ver um caniço frágil, um caniço quebrado, um caniço que não se posta de pé ereto porque ele fica sendo balançado pelo vento? Vocês foram ver uma pessoa frágil? Não. Vocês não foram ver uma pessoa frágil. Não foram ver esta pessoa frágil. Por quê? Porque para Jesus, João não era um caniço. João não era um junco. João não era um filete de vegetal balançando no vento, não. Para Jesus, João era um carvalho forte, altivo, crescido para todos os lados, com a raiz firme no chão, bebendo da água que é o Espírito. Este era João, que não se abalava, que na primeira dificuldade não disse: eu não quero mais, me deixa sair daqui. Não, na primeira dificuldade ele mostrou a que veio e repetiu tudo o que ele tinha que dizer. Sabe quem era esse carvalho? Este João não era um caniço. Com o dedo em riste, com o dedo levantado, ele pôs o dedo na cara do maioral daquela época e disse: você é pecador. Não interessa se ele era a pessoa mais importante do mundo naquele momento. Ele estava errado, estava em pecado, e João foi chamado para chamar a atenção destas pessoas. Então eles não foram ver um caniço, porque ele não era um caniço. Ele era um carvalho, forte, firme, impregnado da água do Espírito. A segunda pergunta foi: vocês foram ver alguém ricamente vestido? Ora, alguém ricamente vestido está nas cortes. Alguém ricamente vestido não está no cárcere, não está escondido desta forma. Alguém ricamente vestido era entendido naquela época como uma pessoa fraca, como um efeminado, como um inseguro, que se grudava nos poderosos e puxava, né, a favor dos poderosos, que defendia os poderosos e que não ousava falar mal de ninguém,
porque se aproveitava. Não. João não. João não era um fraco que se movia pelo vento. João não era um fraco, um inseguro que se deixava levar por desejo e luxúria. Não este João. Este João não estava nas cortes, este João estava nas ruas, este João estava falando ao povo, este João estava chamando a atenção dos poderosos. Ele não estava ricamente vestido. Ele se vestia simples, ele se vestia de forma correta. Ele era seguro do que ele dizia, ele não era fraco, ele era forte, ele era firme no que ele falava. Será que eles foram ver alguém que era profeta? Sim, esta terceira pergunta é a pergunta respondida sim, mas um sim maior do que sim, ele é profeta, porque Jesus disse, ele é mais do que um profeta. Ele é o profeta do qual estava escrito, ele vai à frente, ele vai preparar caminho, ele é o Elias que volta, que prepara o caminho para que a mensagem de Jesus seja mais eficiente, seja mais ampla, seja mais ouvida, porque alguém já preparou um caminho antes, já preparou um terreno antes. Ele era o mensageiro de Jesus. Ele era o Elias que deveria anteceder o Messias. Ele não era um simples homem. Ele era um grande homem. Mas Jesus disse que no reino dos céus, no reino de Deus, o menor seria maior do que João, maior do que o que eles estavam vendo. Tamanha a grandeza do reino dos céus. E aí, ele fecha a parábola, então ele já descreveu João, ele já disse da importância de João, ele começa agora a fechar com uma outra parábola. Então, essa parábola está no finalzinho aqui, dizendo assim, mas com quem comparareis esta geração? É semelhante a meninos que se assentam nas praças e gritam aos seus companheiros, tocamo-vos flauta e não dançastes. Cantamo-vos lamentações e não chorastes. Pois veio João não comendo nem bebendo e dizem, tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo e dizem, eis aí um homem comilão, um homem beberrão, amigo de cobradores de impostos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas orações. Então vamos lá. Ele agora comparou aquela geração a uma geração de crianças. Por que, Leni? Porque tanto nos funerais quanto nos casamentos, as crianças observavam o que as pessoas faziam e depois elas faziam brincadeiras iguais às que se faziam nos casamentos. Elas brincavam das coisas que elas viam. Então existiam brincadeiras desta forma. De tal maneira que essas representações infantis que eles observavam das crianças nas praças, nas ruas, significavam festas de casamento, festas onde as pessoas estavam felizes, ou então momentos de tristeza, cerimônias de funeral. Nos casamentos, as pessoas tocavam flautas
E quando as pessoas tocavam flautas e tocavam outros instrumentos musicais de corda ou de percussão, as pessoas alegremente dançavam, que era uma situação de felicidade, era uma situação de alegria. Da mesma forma, nos funerais, quando as pessoas choravam, lamentavam, batiam no peito, rasgavam as suas roupas e jogavam cinza sobre as suas cabeças de tristeza, elas esperavam que as outras pessoas também morressem, porque era uma situação de tristeza, de morte. O que Jesus está dizendo para nós aqui? João chega num momento para falar desta tristeza da morte. Que tristeza de morte João estava falando? A morte pelo pecado. A tristeza pelo pecado, a tristeza pela separação. João veio falar desta tristeza de pecado em que as pessoas estavam. As pessoas precisavam chorar, as pessoas precisavam bater no peito de tristeza, rasgar as suas vestes, jogar cinza sobre as suas cabeças e voltar a Deus, para evitar a morte eterna. Jesus, ao contrário, noivo, veio mostrar que a relação que a sua igreja tem com Deus é uma relação de casamento, é um enlace de felicidade, de alegria, porque a noiva santificada volta ao seu esposo e sobe aos céus. É festa, é alegria. Então não há tristeza. Por quê? Porque a mensagem de arrependimento de João já preparou os corações para a alegria do casamento, a alegria do reencontro. Era isso a que Jesus estava se referindo. João veio antes para fazer isso. E agora Jesus veio com a mensagem de salvação. Eu já tenho a mensagem do arrependimento, agora eu tenho a mensagem da salvação. Eu tenho a mensagem da tristeza, da morte, do funeral do pecado. Agora eu tenho a mensagem da alegria, do casamento, da restauração. João trouxe uma mensagem severa, uma mensagem dura, chamando os homens para o arrependimento. Qual foi a reação? O povo disse: está endemoniado, é demônio que ele tem. Eles não reconheceram o Espírito de Deus nele. Tamanha a sua cegueira espiritual. Logo em seguida, Jesus trouxe uma mensagem de amor, de restauração, chamando os homens para a salvação, indo à casa das pessoas que precisavam de salvação, indo comer, beber com elas, tendo com elas uma comunhão. E para eles, Jesus era um glutão, um comilão. Ele era um beberrão, ele era amigo de pecadores. E, portanto, estava errado também. Então, nem a tristeza, nem a alegria servia para este povo. Só a sua cegueira é que servia. A geração de Jesus, a geração de João, foi convidada a chorar. João convidou a chorar e a se arrepender. Mas eles não tinham coração suficiente para isso. A geração foi convidada a dançar, a ir ao casamento, a ir a um enlace de comunhão com Jesus, ao arrependimento e à festa. Mas eles não tinham coração para isso. Eles estavam cegos. Jesus termina falando que existe sabedoria. Existe sabedoria em aceitar a obediência
ao chamado para o arrependimento que João pregou, mas que também existe sabedoria em aceitar o convite de salvação e de fé em Jesus. Amados, que haja sabedoria para a obediência, para o arrependimento e para a salvação e a fé. Amém. Bons estudos.